Quero pedir para que você estenda as tuas mãos para cá, abençoe a vida dele. Senhor Deus e Pai, nessa hora colocamos, Senhor, o na tua presença. E pedimos a Deus que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo a Deus com que ele venha ser, Senhor, um transmissor, Senhor, da tua parte neste lugar, Senhor, sobre nossa vida, Pai. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Pai soberano, Senhor. Faz, Senhor, um canal de bênção, Senhor, da vida do teu filho, Senhor, sobre este lugar, ó Pai. Fala, Senhor, conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem determinado, Senhor, para essa noite, para esse tempo, Pai. Ó Deus Santo, alinha, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, alinha, Senhor, a nossa vida através da tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco, Senhor, verdadeiramente, Senhor, e abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Assim nós oramos e assim nós colocamos, Senhor, o teu filho, a tua dispensação, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Amém. Bom que você vem, se dispôs a estar aqui buscando algo de Deus. Eu creio que Deus vai suprir a nossa necessidade. Amém? A palavra do Senhor se encontra lá em João 13. Evangelho de João 13. Quero trabalhar em cima de uma frase hoje. A herança passada com sucesso gera vida, porém a herança passada no fracasso gera morte. Bem? Todos encontraram João 13? Vamos ler desde o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Simão Pedro respondeu: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Amém. Podemos assentar? Se sinta bem à vontade. E vamos dar uma viajada na Bíblia. Vou procurar ser bem objetivo. Ali a gente vê que Jesus se colocou no lugar de servo, lavando os pés dos discípulos. Porém, Pedro, com uma certa dúvida no seu coração, ou talvez com um certo olhar carnal, não conseguiu enxergar o que Jesus estava fazendo. Por isso que Jesus diz: não sabe o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender. E se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Agora nós vamos lá para Deuteronômio 31, 14. Não precisa abrir, não. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, porque eu lhe darei ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Ali, Deus revela para Moisés que os seus dias estão chegando, que Moisés vai morrer, e ele precisa passar essa herança, ele precisa passar esse cajado para alguém, porque os dias de Moisés estão chegando. Então agora Deus fala para Moisés: olha, Moisés, venha você e Josué à minha tenda, que eu vou lhe dar ordens. Creio eu que quando Moisés chega para Josué e diz assim: Josué, vamos à tenda de Deus, que Ele quer falar com a gente.
Acredito eu que Josué naquele momento enche o seu coração de alegria, fica todo feliz, todo faceiro. Deus quer falar comigo hoje. Hoje eu vou ir e Deus vai me dar ordens, vai conversar comigo. Eu vou ter o privilégio de conversar com o próprio Deus. E ao decorrer da palavra a gente vê que Deus se apresenta numa coluna de fumaça. E ali ele começa a dar certas instruções para Moisés e para Josué, dizendo o que vai acontecer no futuro. Deus diz para Moisés que ele não vai passar o Jordão, mas quem vai passar o povo do Jordão vai ser Josué. Só que Deus ali ele começa a dizer para Moisés e Josué que o povo vai se rebelar, que o povo vai se apostatar, que o povo vai deixar de seguir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e vai começar a seguir outros deuses. Então creio eu que ali Josué começa a esmorecer. Poxa vida, agora eu vou receber essa herança, vou receber esse cajado, essa responsabilidade, mas olha como difícil vai ficar para mim. Deus aqui já está dizendo para mim que o povo vai virar idólatra, vão seguir outros deuses, vão murmurar, vão esquecer de quem Ele é. É tão difícil quando a gente recebe um cajado, é tão difícil quando a gente recebe uma responsabilidade e já sabe que vai vir dificuldades pela frente. Mas porém Deus, no final dessa palavra, Ele diz: esforça-te, Josué, porque eu sou contigo. O interessante é que o nome de Josué se relaciona a Yeshua, o Deus que salva, o Salvador, o Libertador. Então naquele tempo Josué era como se fosse um Messias, um Libertador, um Cristo, guiando o povo para atravessar o Jordão, para dar vida para eles, levando a terra prometida. Moisés, em toda a sua caminhada, ele procurou fazer tudo que era agradável aos olhos de Deus. Teve umas desavenças, uma caída aqui, outra ali, porém Deus foi fiel com ele para cumprir a palavra, que ele levaria o seu povo à terra prometida. Só que agora não seria mais pelas mãos de Moisés, mas sim pelas mãos de Josué. E o que eu aprendo com isso? Que em toda a nossa vida ministerial devemos estar sempre preparando alguém. Devemos estar sempre instruindo alguém para assumir o nosso posto. Porque talvez a gente não vai atravessar o Jordão, nossos pés não vão atravessar o Jordão, mas aquilo que ensinamos vai conduzir esse povo para atravessar o Jordão, para chegar à terra prometida. E é tão valioso o ensinamento quando a gente aprende, quando a gente repassa, porque é algo que não morre, é algo que não fica ali estacionado. Se o aluno aplicar aquilo que o professor ensinou, o professor ainda vive no coração do aluno. Assim como Jesus ainda vive nos nossos corações. Assim como Jesus nos ensinou e nos instruiu pela porta estreita, Ele ainda vive nos nossos corações. Mas é interessante que Josué atravessa o Jordão sem questionar, porque Deus dá uma palavra para ele: eu estou contigo, esforça-te. Não importa se vai ser difícil, se o povo vai desistir, talvez vão até querer dizer que você não é capaz, porém eu estou te dizendo: eu sou contigo. Talvez você pense: mas eu sou tão jovem, eu não sou sábio, eu não sei manusear a palavra ainda. Eu acredito que as pessoas ali naquele tempo desdenharam um pouco de Josué. Opa, esse cara aí acha que pode assumir o lugar de Moisés? Muitas vezes quando a gente assumir um posto, quando a gente assumir um cargo, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: quem é esse cara? Quem é essa pessoa? De onde ele apareceu? Mas de uma coisa eu sei: Josué estava disposto a cumprir a missão que foi dada a ele. Aleluia. Independente do que o povo iria dizer, do que o povo iria fazer, Josué cumpriu com maestria aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos.
conquistou a terra prometida. A gente acha que só foi atravessar o Jordão, mas não. Teve guerras, teve batalhas, teve estratégias, teve derrotas também. Porém, porque alguns desobedeceram, Josué não desanimou. Josué foi até o fim. Josué é interessante que ele e Caleb são os únicos dois espias que ainda tinham fé. Eles vão lá espiar a terra prometida e veem os gigantes, veem as frutas, veem aquela terra maravilhosa. E os outros que voltam dizem para Moisés: olha, Moisés, acho que a gente não vai conseguir, lá tem gigante, tem homens de guerra. Mas Josué e Caleb diz: não, olha, tem gigante? Tem homens de guerra? Tem. Porém nós servimos um Deus vivo que nos tirou da mão do faraó. Aleluia. Então ali eu acredito que Deus olhou para Josué de uma forma diferente. Viu que os dois tomaram uma posição diferente do que a multidão achava. A multidão olhava para a circunstância, porém Josué olhava para a promessa. E Deus é fiel para cumprir. Glória a Deus. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, se um dia Ele prometeu para você: olha, você vai ser o melhor baterista, você vai ser. Porém, basta você olhar para a promessa e não para a circunstância. Basta você olhar para a promessa e não para a dificuldade. Porque tanto para você ser bom ou para você ser um cara ruim, tem uma dificuldade. Mas como assim para você ser ruim tem uma dificuldade? Tem, porque você vai tropeçando, você vai querer com as suas próprias pernas, vai ser muito difícil. E para você ser bom, eu acredito que vai ser mais difícil ainda, porque agora você não está lutando contra carne nem sangue, mas é o próprio inimigo que vai se pôr à sua frente. Porém, o que nos dá alegria, o que nos dá esperança é a promessa que foi nos dada, que um dia Ele vai voltar. Aleluia. E é isso que o meu coração anseia. Não olhar a circunstância, mas olhar a promessa que Ele nos deixou. Ele lavou os nossos pés, Aleluia. lavou o nosso corpo, nos prometendo ter parte com Ele em alguma coisa. E o que seria isso? Seria uma herança, uma terra prometida que emana leite e mel. Aleluia. Ali Moisés, ele passa a sua herança ministerial, o seu cajado, com vitória para Josué. Então Josué recebe aquilo ali e gera milhares de vidas atravessando o Jordão. Aleluia. Uma herança ministerial passada com sucesso vai gerar vida. Glória a Deus. Então a gente vê que quando você prepara alguém para você passar esse cajado, esse ministério, com toda certeza vai gerar vidas, vai frutificar, não vai morrer ali aquilo que você ensinou. Porém, agora temos outro exemplo de um homem que passa uma herança no fracasso. Está lá em Samuel 15:26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado a ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Ali o rei Saul, ele desobedece uma ordem de Deus. Deus fala para ele ir pelejar contra um determinado povo, contra os amalequitas. Só que diz o seguinte: olha, você vai exterminar todos, vai queimar tudo, não vai pegar nada. Deus deu uma direção:
Saul. Porém ali Saul, ele desobedece a palavra, a direção de Deus. Ele fica com alguns despojos de guerra, com alguns animais, e ainda ele sacrifica alguns animais, tomando um lugar que não é dele, porque a única pessoa que podia sacrificar, fazer um sacrifício a Deus, era o sacerdote, não era o rei. Então ali Samuel chega e vê toda aquela situação, porque Saul tomou uma direção errada, não quis seguir o conselho de Deus, fez totalmente diferente de Moisés. Ali ele começa a cair o seu reino, Deus começa a rejeitar, Deus começa a reprovar. Então Samuel chega naquele lugar e vê toda aquela situação e diz para Saul: olha, Saul, o que você fez não agradou a Deus, porém hoje você não é mais rei, porque Ele está ungindo um melhor do que tu. Ali Saul está passando uma herança, um ministério, um reinado através do fracasso. Todo mundo sabe que quem vai reinar no lugar de Saul é Davi. O interessante é que Saul, o nome Saul significa o desejado, o aclamado, mas foi desejado e aclamado pelo povo, não por Deus. E o nome Davi não é muito certeiro na sua tradução, porém ele quer dizer o amado de Deus. Olha que diferença. Até mesmo no nome que a gente dá para os nossos filhos, tem uma direção de Deus. Foi por isso que o nome do meu filho, eu orei a Deus e coloquei o nome de Natan, presente de Deus. Aleluia. E Natan foi um profeta que aprendeu com Samuel, e ele foi um cara que corrigiu Davi, fez Davi dar a própria sentença para ele mesmo. Quem conhece a história sabe que Davi pecou contra o Senhor, ele adultera com Betseba e manda matar o seu esposo. Fugiu o nome agora do esposo de Betseba, Urias, o Eteu. Então ali Natan, com toda a sabedoria, ele chega e fala: olha, Davi, existia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, porém ele pegou a ovelha do cara que era pobrezinho e matou para fazer um banquete. O que devemos fazer com ele? Davi fala: devemos acabar com esse cara, fazer ele devolver 100%. Aí Natan olha para ele assim: cara, você está pego, cara. Por isso que até mesmo no nome a gente dá uma direção para os nossos filhos. O interessante é que Davi se entende pelo nome o amado de Deus, aquele que quer ser melhor, o rei cujo segundo o coração de Deus. Então Davi, com mais ou menos 16, entre 16 a 20 anos, ele é ungido a rei. Porém ele fica num lugar escondido, ele fica cuidando das ovelhas de seu pai. Naquele tempo, o filho que cuidava das ovelhas era o filho mais desprezado, o cara que não tinha muito valor na sua família. Davi era ruivo, talvez poderia ter até um certo bullying com ele, porque um judeu ruivo, avermelhado, de bochechas rosadas. Então eu creio que ele sofria um certo bullying pelos seus irmãos. Então ele era o cara que cuidava das ovelhas, o pastor. Porém ali Deus começou a tratar com Davi. Davi ali começa a aprender a pastorear as ovelhas. Ali Davi desde pequeno já começa a ter uma responsabilidade de cuidar de ovelhas, que não era fácil naquele tempo. A palavra do Senhor diz que Davi lutava com um leão, com um urso. Eu creio que quando Samuel ungiu Davi como rei, ele já se sentiu o rei de Israel. Dentro do coração dele, ele já sabia que ele ia ser o rei. Eu acredito que ele não esperava a hora daquelas coisas se concretizarem na vida dele. Porém, agora ele não estava olhando para a circunstância que ele estava como pastorzinho de ovelha, mas ele estava olhando para a promessa que Deus fez para ele. O interessante é que agora,
o reinado de Saul está sofrendo me fugiu a palavra agora, está sendo acuado pelos filisteus, por um inimigo muito forte, por um homem gigantesco, por Golias. E não tinha um homem sequer com coragem de enfrentar Golias, para libertar aquele povo, para ir de combate com aquele camarada. A palavra de Deus nos diz que Saul era um homem grande. Diz que os outros homens ficavam com a sua cabeça no ombro de Saul. Saul era robusto, era forte, era de batalha. Porém, fora do propósito, ele ficou com medo do gigante. Ele não teve coragem de enfrentar. Ele não estava preparado espiritualmente, ele não estava mais na presença de Deus, ele não estava mais no caminho de Deus para enfrentar essa adversidade. Então, por uma circunstância gerada por Deus, Jessé, pai de Davi, manda Davi levar alguns alimentos para os seus irmãos. Mas o mais legal, o mais interessante é que Davi, olha só o que diz lá em Samuel 17:20. Davi então se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda ou certo moço, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O que me chamou muito a atenção foi que Davi deixou as ovelhas com um certo moço. Ele não deixou as ovelhas sozinho. Com toda certeza, esse moço que andava com ele tinha sido instruído por Davi, porque Davi só ia deixar as ovelhas, que era sua responsabilidade, com alguém de confiança. Porém, o que eu aprendo com isso? Que Davi larga o seu cajado de pastor de ovelha, mas não para desistir, para fazer algo maior. Aleluia. Então, se você pensa hoje em deixar o seu cajado, o seu ministério, deixe, mas se for para fazer algo maior. Aleluia. Não simplesmente para desistir, não aguento mais, não quero mais, não sou mais capaz. Não passe a herança que você tem de uma maneira desastrosa. Instrua alguém, ensina alguém, para que quando ele pegar esse cajado, você possa olhar para ele e dizer: não, ele está em boas mãos no meu rebanho. Assim como eu enfrentei os leões e os ursos, esse moço vai enfrentar. Não tem o nome dele na Bíblia, ninguém sabe o nome desse moço que andava com Davi, mas para Davi deixar as suas ovelhas com ele, ele confiava nesse moço. Aleluia. Então Davi, agora deixando o seu cajado de pastor de ovelha, ele vai lá para a batalha. E naquele momento ele vê esse certo gigante, esse Golias, afrontando. Só que ele vê numa perspectiva diferente. Ele olha para aquele gigante afrontando e não se importa muito com o exército, mas ele se importa com uma coisa: quem é esse incircunciso para que afronte o povo do Deus vivo? Quem esse cara pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Ele fica mais furioso quando aquele gigante afronta Deus, não Saul. Então eu creio que ali Davi fica no veneno. Ele fica pistola pela situação. Ainda mais que quando ele vê os seus irmãos ali, que eram os tais, os bambambãs, que foram os primeiros a passar na frente de Samuel para ser ungido, mas Deus não viu nada neles. Então, quando Davi começa a entender aquela situação, a palavra do Senhor nos diz que os homens de guerra começam a explicar para Davi: olha, Davi, esse cara já está faz tempo aí já insultando, desafiando a gente, mas não tem ninguém que tenha coragem de enfrentar ele. E Davi pergunta: tá, mas e o que vai acontecer com quem derrotar esse cara? Olha, a sua família vai ser livre de impostos e ainda vai poder se casar com a filha do rei. Eu acredito que ali Davi já, agora me chamou a atenção. Não vou pagar mais impostos e ainda vou casar com a filha do rei.
Porém o seu irmão, se não me falha a memória, Abinadab, nas costas de Davi, começa a chamar ele: sai daqui, cara, o que você está fazendo aqui? E Davi se enfurece com ele, fala: eu estou aqui, cara, eu quero saber o que está acontecendo. Olha só, até ali o seu irmão querendo fazer com que Davi desistisse da promessa que ele tinha. Então Davi ali, possuído, apoderado pelo Espírito de Deus, fala: eu vou contra esse cara aí. Mas porque ele afrontou o Deus de Israel. Não porque ele afrontou vocês, porque ele afrontou uma promessa. Ele quer parar o Deus de Israel, e esse cara não vai. Então ali eu acredito que as pessoas ficam surpresas. Como assim? Você, tão jovem, vai enfrentar esse gigante? Eu vou. E a palavra do Senhor diz que ele se apresenta a Saul. E Saul quer colocar a sua armadura em Davi. Porém Davi já estava revestido com o óleo ungido do Senhor. Aleluia. E aquela armadura não servia para nada. A armadura do homem, as nossas forças não servem para nada, a não ser aquela unção que já recebemos, que um dia o pastor colocou a mão sobre a nossa cabeça e disse: eu te unjo em nome de Jesus. Aleluia. Você tem uma promessa, você tem uma missão nessa terra. E não vai ser com uma força de homem, não vai ser com uma força de carruagens, de cavalos, de espadas. Não. Vai ser com uma força de Cristo. Aleluia. Ali, quando Saul tenta colocar aquela armadura, ela só atrapalha Davi, ele não enxerga direito. Porque pensa comigo, Saul era um homem grande, Davi era pequeno, então o que era para Saul não servia para Davi. Assim como o que é para muitos lá fora não serve para a gente. Não serve. Então Davi, eu acredito que ele fica até meio ranzinho: não tira esse negócio de mim, que isso não é para mim. Eu vou contra esse homem com as armas que eu tenho, que são minhas, que Deus me deu. Então a palavra do Senhor diz que Davi vai a um certo riacho e pega 5 pedras. E ele tem uma funda. Como assim funda? Quando ele chega à frente do gigante, o gigante ainda debocha dele. Por acaso sou um cão que me mande com pedras e paus para derrotar? Eu acredito que Davi naquele momento ele pensa assim: esse cara não sabe com quem ele está mexendo. Esse camarada não sabe com quem ele está mexendo. Ele não sabe o que o espera. Muitas pessoas olham para a gente assim e falam assim: mas esse camarada aí, lá do interiorzinho de Ituba, quem é esse cara pequenininho? Por acaso aqui é um lugar onde vem qualquer um? Mal sabe que nós temos uma palavra de vida. Aleluia. Uma palavra que cura, uma palavra que dá uma direção, que restaura. Assim foi com Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O melhor veio de um lugar inesperado, e o melhor vai vir de um lugar inesperado. Aleluia. Muitos não nos conhecem, porém Cristo vai ser reconhecido através de nós. Somos uma carta viva onde carregamos essa herança que Jesus nos deixou. Uma carta onde ninguém pode parar. Ainda que alguns de nós ficamos pelo caminho, o que nós ensinamos ainda vai continuar. Aleluia. Aqueles que nós preparamos, que nós instruímos, ainda vão continuar. Tem um menino chamado Davi na minha igreja, e eu ensinei ele a tocar bateria. Ele tem 9 anos. E eu vivia pedindo para Deus: Deus, eu preciso de um substituto aqui na bateria, Deus. Levanta, Deus, alguém para ficar no meu lugar. Aí Deus falou assim para mim: mas levanta você alguém. Ensina alguém. Você sabe, então escolhe alguém e ensina. E o Davi apareceu no momento certo e oportuno. E eu creio que aquele menino vai arrebentar essa bateria. Aleluia. Às vezes ele toca lá na igreja assim, um hino ou dois, e o menino
não me falha, foi 3 meses que eu ensinei ele aprendeu quase tudo que eu já sabia, isso porque eu sou um cara raso ainda na bateria. Não sou um cara cheio de técnica, cheio de... Não, eu sou um cara que faz o feijão com arroz. Aí eu falei para Deus, Deus, agora eu posso passar meu cajado? Ele falou, pode. Mas então se prepara que vai vir algo maior. Uns 20 dias depois, o evangelista Dalmo me chamou para ser vice-líder dos homens. E aí eu entendi que o ensinamento que eu passei foi não para que alguém fique no meu lugar, mas que eu possa ir para outro lugar maior. Verdade, Deus. Não que eu seja o cara, o melhor. Não. Eu sou como, sei lá, Paulo, o pior de todos, o menor de todos. Porém, eu entendi que o ensinamento é algo que vai ficar. Aleluia. Talvez um dia a gente vai estar em outro país pregando, em outras nações pregando, e a gente vai ver aquele lugar que a gente deixou, vai ter alguém no lugar responsável. Aleluia. E uma coisa que eu vejo no Davi é que ele é um menino muito dedicado. Ele gosta de pegar a salva na hora da oferta e passar. Ele gosta de servir os outros. A gente estava numa certa festa e ele servia todo mundo. Ele via, quer refri, quer salgadinho, quer aquilo. Ele parecia um garçomzinho. Ele tem o prazer de servir as pessoas. Eu acho que eu mais aprendi com ele do que ensinei. Assim como Jesus serviu as pessoas, eu aprendi com o Davi, um menino de 9 anos, a servir as pessoas. Então agora o Davi da Bíblia, ele derrota o gigante, e ali ele recebe todas aquelas recompensas. Só que ainda ele não se tornou rei. Agora ele vai subir um cargo maior. Ele deixou de ser pastor, agora ele vai ser um guerreiro. Ele vai ser um conquistador. Só que ainda não é a promessa dele. Davi não nasceu para ser guerreiro. Ele nasceu para ser rei. Só que até chegar lá, ele ia ter que enfrentar muita coisa. Então Davi, ele começa a aprender sobre batalha, sobre guerra. Ele começa a ser instruído a ser um homem de guerra. E ali a palavra do Senhor nos diz que ele é vitorioso em todas as guerras. Isso começa a gerar uma inveja em Saul. Porque quando eles voltavam de uma guerra, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul ali começou a invejá-lo. Falou: peraí, estão ameaçando o meu reino. Não posso deixar essa semente brotar. Eu vou ter que acabar com esse camarada. Então ali agora Davi tem um inimigo terrível, o seu próprio reino. O interessante é que Davi nunca foi contra Saul. Davi nunca falou mal de Saul. Muito pelo contrário, ele temia Saul. Quando Saul estava numa caverna, Davi teve a oportunidade de matá-lo. Porém, Davi só vai e corta um pedaço da sua capa. Ele diz: eu não sou maluco de encostar no ungido do Senhor. Davi respeitava Saul. Ele entendia a hierarquia. Não é porque o cara está todo bagunçado que devemos desrespeitar. Não é porque você vê talvez, não sei, alguém com um cargo maior que o seu fazendo coisas erradas que você deve desrespeitar. Não se esqueça, ele foi ungido por Deus. Então a palavra do Senhor nos diz que ai daquele que toca no ungido de Deus. Terrível. Davi não era maluco de fazer isso. Davi sabia que o próprio Deus iria corrigir Saul. Porém agora Saul tenta de todas as maneiras matar Davi. Mas Davi espera em Deus.
ele sabe a promessa que Deus tinha para ele. Então o próprio Deus iria se encarregar de gerar uma circunstância para que Davi reinasse sobre Israel sem ter o sangue de Saul nas suas mãos. A palavra do Senhor nos diz que Saul, ele vai para uma guerra, terrível guerra. E no meio dessa guerra eles começam a perder as batalhas. E o seu exército foge. E fica ele e o moço que carrega as suas espadas. E Saul começa a ver que os inimigos começam a vir até ele. E Saul olha para o moço e diz: ei, pegue umas espadas das minhas e me mate, para que esses circuncisos não me peguem com vida. Mas o moço diz: reda-te de mim, jamais eu vou matar o rei, o ungido do Senhor. Então ali Saul pega a própria espada e se lança sobre ela, se mata. A palavra diz que o moço, vendo o que Saul fez, faz a mesma coisa. Ele seguiu o exemplo do seu rei. Ali Saul deixa o seu ministério no fracasso. E o que eu aprendi com isso foi que quando a gente deixa o nosso ministério através do fracasso, as pessoas que nos admiram, as pessoas que viram algo na gente, se decepcionam e morrem com a gente. Aquele moço estava até o fim com Saul, e até na morte ele seguiu, porque ele viu: o meu rei se matou, o que eu vou fazer agora? Eu sirvo ele, eu vou me matar também. Saul gerou morte através do seu ministério passado com fracasso ao seu redor. É muito forte isso, irmão. É muito forte. Saul, ele acabou com a sua vida, ele se matou, e nós sabemos o fim de quem tira a própria vida. Sabemos o que espera. Ele levou não só ele, mas aquele jovem junto. Quantos homens que a gente admira, e por um determinado tempo, ou até muitas das vezes, para sempre, desistem do ministério, desistem do chamado. Isso acaba nos abalando, isso acaba nos fragilizando, nos deixando muitas vezes até com medo de assumir uma responsabilidade. Porém, o ministério que a gente recebeu não foi de rei, não foi de sacerdote, não foi de juiz, não, foi de Jesus. Aleluia. O ministério de Jesus na nossa vida, que Ele nos deixou, não fracassa. Porque Jesus, sim, Ele morreu, porém Ele prevaleceu até sobre a morte. Ele deixou lavando os nossos pés um ministério, uma herança ministerial para cumprir algo maior. Jesus, enquanto estava na terra, Ele pregou o reino. Agora essa responsabilidade desse ministério é minha e sua. Enquanto agora Jesus está fazendo algo maior, Ele está intercedendo por mim e por você. Aleluia. Dia e noite, sem cessar, Aleluia. buscando, intercedendo. Nos deixou algo valioso, que é o Espírito Santo. Nos transmitiu algo muito valioso, que nos constrange, que nos dá força. Que ainda que a gente vê o homem caindo, muitas vezes homens que a gente admira, a gente vê eles caindo, a gente vê eles deixando de ser exemplo. Porém, Jesus é o único exemplo perfeito para mim e para você. Eu amo quando Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, se não me falha a memória: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né, pastor? 1 Coríntios 11:1. Cara, é difícil ser imitador de Cristo? Sim, é difícil. Quanto mais esse mundo que a gente vive, que a gente vê as pessoas desistindo, homens e mulheres que a gente admira indo por um caminho que não é o correto, com um pé aqui e outro pé lá fora. Porém, Paulo diz
imitai a Cristo, o varão da estatura perfeita, aonde não há falha, aonde o mundo não conheceu, mesmo sendo homem e sendo Deus, ele não usou a sua divindade na terra. Não podemos se comparar a Cristo, isso é lógico, é fato, nem um pouco. Porém, devemos buscar ser assemelhados a Cristo. Quando pregamos, as pessoas têm que ver Jesus Cristo na gente. Quando louvamos, as pessoas têm que ver Jesus Cristo na gente. Tem que ver esse ministério do Evangelho sendo passado de geração em geração. Semana passada, na reunião ministerial, o apóstolo falou sobre isso, sobre o ministério, sobre deixar uma herança para alguém. Quem vamos deixar? Eu sei que eu sou novo ainda, bem novo ainda. Não estou na casa dos 30, mas estou quase lá. Mas eu sei que o quanto antes eu preparar alguém, mais cedo eu vou chegar no meu verdadeiro propósito. Quanto antes a gente começar a trabalhar, a gerar filhos ministeriais, mais rápido Deus vai nos dar a promessa. Eu sei que a maioria daqui sabe a promessa que tem. Eu sei que aqui a maioria de Deus já revelou o que vai fazer nessa terra. Eu sei do meu chamado e da minha esposa, da minha família. E eu estou correndo numa velocidade que eu quero chegar nisso rápido. Aleluia. Perdi muito tempo, porque tentei correr com minhas próprias pernas. Ainda que eu corra 200 km por hora, sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas com Cristo, de passo em passo, eu sei que eu vou chegar lá. Amém, irmãos? Se põe de pé. Sou muito grato por essa oportunidade que tenho me dado. Quero fazer uma oração aqui agora, especialmente para alguém que quer alavancar o seu ministério. Aleluia. Ou talvez que estava pensando em até parar com o ministério. Alguém que tem o desejo também no coração de aceitar Jesus Cristo, se tiver alguém, se reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente, os pastores vão estar orando.